Agora sim. Carlos, Tom Rocha, Daniel Silva, sejam bem-vindos. Ulisses Bala, Micaela, bem-vindo, Heleninha. Leandro Mozinho, Nobojeide, outra pessoa, Wirley, Murilo. Bem-vindo, moçada. Bem-vindos, esquentando motores aqui. Olha aqui atrás, ó. Aqui, ó. A Aguinha Pocotó aqui, ó. A famosa Aguinha Pocotó aqui, ó. Aguardando a gente aqui. Mais uma live aleatória com hora marcada. Eu inventei o aleatório quântico, né? O aleatório que não é aleatório, mas vamos ter mais uma aqui agora. Daqui a pouquinho vai chegar o Mota aí. A gente vai bater um papão aqui, né? Boa tarde a todos. Abri um pouquinho antes, abri uns 3 minutinhos antes para fazer aquela onda na abertura aqui, né? Esperar o pessoal chegar e tudo mais. Quem chegar, vai clicando no aviãozinho aí. Dá umas batidas no aviãozinho aí pra subir aquele monte de coraçãozinho lá, avisando a turma que tá rolando aqui a live. Aí vem mais gente. A gente vai fazer um bate-papo legal. Ó o Mota. O Mota já tá aqui, cara. O Mota já tá aqui. Que beleza. Tudo na hora. Isso aí é uma beleza, né? Deixa eu ver se eu já chamei ele aí. Vamos ver se o Mota vai entrar aqui agora. Deixa eu ver. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Mota, já chamei você aqui, cara. Não tá chamando aí, não? Vamos ver. Transmitir ao vivo com o Mota. Cadê? Já chamei o Mota e ele não vem. Deixa eu ver. Manda para mim, Mota. Manda uma requisição para mim aqui, para ver se você vindo para mim. Eu chamei pro papo, ele não veio. Vamos ver dele para mim, se ele se convidando aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Mota, tá aqui. Mota, transmitir ao vivo com Roberto Mota. Tá aqui. Roberto Mota não está conseguindo participar. Deve estar bloqueado, cara. Os caras estão bloqueando ele. Sai e entra de novo, Mota. E quando entrar, manda para mim uma requisição. Ele deve estar sendo bloqueado. Aqui, vê uma solicitação. Vamos ver. Aqui, agora vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se ele vai entrar aqui agora. Ou se não estiver sendo... Oh! Fala, Luciano. Cheguei. Agora sim, cara. Eu fico ressabiado, né, cara? Olha aí, ó. Isso aí. Manda ver. Eu fico ressabiado, né, cara? A gente não sabe mais, né? Quem pode entrar, quem não pode, né? É verdade. Não sei se não estão aí dando uma olhada na nossa live. É verdade. Que legal, cara. Seja bem-vindo direto do Rio de Janeiro aí. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Você tá me ouvindo bem? Então, tudo bem. Para cada convidado que eu trago aqui, eu boto uma camiseta escolhida a dedo. Então, a camiseta para você hoje é essa aqui, ó. Não é boa? Não é boa? Isso aí. Já me encheram o saco aqui dizendo que eu tô fazendo bullying com os corcunda, né? Mas não é isso não, tem uma lição aqui, sabe? Quando a gente aceita, né, que o torto é o que é válido, quando aparece alguém direito, todo mundo mete o dedo na cara, diz que ele tá errado, e aquela loucura que a gente tá ficando, essa sociedade aqui tá muito louca, né? Ô Mota, eu vou fazer o contrário essa live aqui. Vou fazer essa live ao contrário, né? Toda live eu começo, quando o pessoal entra, dando aquele aquecimento da live, eu sempre faço uma indicação de um livro que eu já li, que tem aqui, indico pro pessoal. Como eu sei que você está de livro fresquinho na mão, né? Nem sei se já chegou na mão de quem colaborou. Vamos começar com ele, cara. Vamos começar com ele aí, cara. Eita vida, olha lá, ó. Tá aqui, como é que é o nome? Os Inocentes do Leblon. Acho que está parecendo ao contrário aqui, né? Tá, isso aí. Tá parecendo ao contrário. Você tem que botar um filtro aí, cara. Tem um filtro aí que faz inverter a imagem, né?
Mas fala um pouquinho do livro aí, para a gente... Eu vou procurar esse filtro aqui. Daqui a pouco meu assistente de tecnologia chega da academia, ele me ajuda, meu filho. Isso aí. O livro, Luciano, você foi quase que testemunha do nascimento dele, né? Porque você me convidou para um podcast, para gravar um podcast com você. Que ano foi aquilo? Nem me lembro mais, parece que foi um século atrás. 16, será que foi? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aí. Vai contando que eu vou tentar descobrir aqui. Foi 16, 17 ou 18, por aí. E logo em seguida, você, alguns meses depois, você fez um outro podcast com o João Amoedo. Foi 18? 18. Isso aí. E alguns 19 de julho, 19 de julho de 2018. Caramba! Tá no livro, hein? A transcrição da... Tá no livro a transcrição da entrevista que você fez com o João Amoedo, alguns meses depois, né, que a gente conversou, você conversou com o João, você perguntou para ele sobre a criação do partido. E ficou ótimo aquele trecho, né? Porque você pergunta, João, como é que foi isso? Você acordou um dia e aí do nada teve essa inspiração? E aí ele diz, não foi assim. Foi uma conversa com um amigo meu, um fulano. E aí você pergunta, quem é esse fulano? É o Roberto Mota. Eu achei a conversa ótima. Mas esse livro conta isso, Luciano, a grande experiência da minha vida. Esse que está latindo aqui é o Cocada. Chega alguém em casa, ele vai lá. Foi a grande experiência da minha vida depois do meu casamento, dos meus filhos. A grande aventura da minha vida foi ter tido essa ideia louca aí de criar um partido, achar que a gente podia mudar a forma com a qual se fazia política no Brasil. Foi uma experiência que teve, como diz Guimarães Rosa, tá? Eu fui feliz e infeliz alternadamente. Não cheguei ao resultado que eu queria. Tive que sair antes, né? Foi como um casamento que acabou antes. O casamento acabou, mas o filho ficou, e você fica vendo de longe o filho crescendo, saindo por aí, né? E essa é uma história que precisava ser contada. Eu procurei contá-la da forma mais sincera possível, mais honesta, mais verdadeira e mais positiva, porque está todo mundo de saco cheio de história ruim, né? De história negativa, está todo mundo de saco cheio de ficar com medo. Eu não aguento mais ficar com medo. Eu mandei o medo passear. Tem muita gente que ainda não conseguiu fazer isso, né? Eu espero que esse livro abra uma janelinha na cabeça das pessoas. Né? Vamos, tomara que abra, né? Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G aí? Tá bem ruim a conexão, né? Cara. Eu não sei se sou eu. Eu não sei se sou eu aqui ou é você, mas tá ruim. Você tá quebrando e tá dando umas paradinhas de vez em quando. Eu não sei se sou eu ou Deve ser aqui. O Instagram tem uma implicância comigo. Toda vez que eu faço live no Instagram, acontece alguma coisa. No Instagram, se... Olha lá. Ele tá ruim, cara. Agora vamos ver se melhorou. Se você quiser, eu saio e entro de novo. Entro no 4G. Não, eu acho que muda do Wi-Fi para o 4G aí, vê o que acontece. Eu faço as alternadas aqui. Agora, por exemplo, eu fui para o 4G. No Wi-Fi não rola, cara. Eu fui para o 4G, no 4G ele tá indo. E a princípio tá bom aqui. Vamos ver. Mas vamos ver. Vamos ver. Mas, meu caro... Diga. Se ficar muito ruim aí, você sai e entra de novo. Tá bom. Eu tô fazendo uma série de lives aqui chamada Bora pra Retomada, que tem como foco essa ideia de que em algum momento o mundo vai voltar ao normal, não sei direito qual é o normal, eu chamo de normal possível, né? Ele vai voltar ao normal possível, e quando ele voltar ao normal, a gente vai precisa botar em prática algumas coisas que a gente aprendeu com essa loucura toda dos últimos 1 ano e 8 meses, não só esse último 1 ano e 8 meses, mas das últimas 3 ou 4 crises, né? E essa aqui é a grande crise, a gente aprendeu uma pancada de coisas aí. Então eu estou conversando com vários conhecidos que dominam algumas áreas aí para ver sobre vários pontos de vista diversos aí. Né? No teu caso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa questão da resistência intelectual
a esse tsunami de más notícias que vem como uma ferramenta para incutir um medo na sociedade que está nos impedindo de pensar corretamente, né, cara? Eu nunca vi uma coisa igual. Eu até brinquei há um tempo atrás, dizendo que, para mim, 100% da humanidade já foi infectada pelo vírus. O que acontece é que muita gente que não apresentou sintomas teve a capacidade cognitiva reduzida, sabe? Então, os caras não conseguem mais juntar Lé com Cré, perder o pé da realidade, não conseguem olhar um fato e entender o fato, né? A gente vê o cara olhando para a realidade e falando uma coisa completamente ao contrário, assumindo posições que são diversas do que sempre falou a vida inteira, né? E tudo isso com uma conexão, uma conotação política no final, né? E, cara, e dá medo da gente fazer parte desse rol aí, sabe? Então, o que nós temos visto, o que a gente tem aprendido, como é que bateu em você, qual é o balanço que você faz aí depois de 1 ano e meio dessa loucura toda que parece que não termina, né? Quando está terminando, vem uma cepa nova, vem uma vacina nova, vem um número novo e, cara, para mim isso vai até a eleição do ano que vem, né? Mas como é que bateu isso em você? Fala para mim um pouquinho aí. Não resta dúvida, Luciano, que isso vai até a eleição do ano que vem. Não resta dúvida. Eu era uma pessoa relativamente afastada da política até 2013, 2014. Eu conto um pouco essa história no livro. 2013, a gente viu aquelas manifestações dos não é pelos 20 centavos. Sim. Em 2014, começou a se despertar uma consciência que deu impulso ao pedido de impeachment daquela senhora que foi presidente do Brasil por 2 mandatos e não falava Lé com Cré. Eu participei desses movimentos, fui para a rua, pedi a prisão daquele outro senhor também que foi presidente da República do Brasil por 2 mandatos e se orgulhava de nunca ter lido um livro na vida. Enfim, eu fui testemunha desse período na história do Brasil. Fui testemunha da ascensão das redes sociais, da tecnologia, das lives. Eu fui testemunha disso aqui, né? Do conhecimento, da informação passando direto de cidadão para cidadão, sem intermediário. E achei, Luciano, que a gente estava numa nova era de liberdade, de um universo de informações, onde cada um podia fazer a sua escolha. Você gosta de churrasco? Churrasque. Eu gosto de alface. Eu junto a minha turma e vou comer alface. Eu cheguei a acreditar nisso. E eu achei que o ápice disso tivesse sido o ano de 2018, quando foi eleita aqui no Brasil uma pessoa que, independente da opinião que qualquer um possa ter a respeito dele, uma coisa é fato, ele quebrou um ciclo de décadas de perpetuação no poder do Brasil de uma certa forma de pensar. E aí, em janeiro de 2019, nós começamos a ser surpreendidos por uma série de acontecimentos, de fatos. Surgiu em março de 2020, mais ou menos, lá na China. Eu fui acompanhando de longe essa história da pandemia, que vinha lá de longe, chegou na Europa, chegou na Itália. No Carnaval de 2020, Luciano, eu fui ver as escolas de samba aqui no Rio, no Sambódromo. Eu fui ver o desfile. Foi num final de semana. Na semana seguinte, chegaram aquelas notícias da Itália, né? Da pandemia. Eu resolvi não ir ver o desfile das campeãs, já preocupado com isso. Para minha surpresa, ninguém estava dando a mínima. Todo mundo foi. Bloco de carnaval aqui na rua. Mas a televisão estava mostrando o que estava acontecendo na Europa.
Eu não fui. De repente, isso chegou aqui com uma violência e uma virulência inacreditáveis. Desde então, março, abril de 2020, até hoje, né, 23 de agosto de 2021, a nossa mídia não fala de outra coisa. Eu assisti um processo que eu jamais imaginei que fosse possível. Eu assisti, Luciano, as praias do Rio de Janeiro ficarem desertas em dias de sol. Eu fui testemunha da polícia recebendo ordens para prender surfistas. Eu vi isso. Eu vi depois, quando houve uma flexibilização, a polícia tinha ordens para dizer ao cidadão: você pode ficar na praia em pé. Se ficar sentado, eu tenho que remover você da praia. Eu vi guardas municipais pelo Brasil inteiro prendendo camelôs, prendendo lojistas, pelo fato de estarem trabalhando. E um processo contínuo e não tem outro nome para isso, de aterrorização das pessoas. Você vai morrer. Olha quantas pessoas estão morrendo. Centenas de milhares já morreram. Alguém do seu lado pode morrer e a culpa vai ser sua. Use máscara, não saia de casa. Se você sair de casa, você é um genocida. Essa palavra mágica foi inserida no vocabulário oficial, né, do discurso político brasileiro. Então, todos nós passamos a carregar nas nossas costas essa culpa. Se eu sair para dar uma volta na calçada do outro lado da rua, porque eu não aguento mais ficar em casa, eu sou genocida. Se eu disser, olha, os meus filhos não aguentam mais não ter aulas, passaram mais de um ano em casa, meus filhos em etapas críticas da sua infância e da sua adolescência, em que o aprendizado é tão importante quanto a convivência com crianças da mesma idade. Se eu disser isso, eu sou fascista, eu sou assassino. Rapidamente, a gente percebeu que uma tragédia real, mundial, que foi uma pandemia, ela foi transformada numa arma política. Feliz de que conseguiu perceber isso, porque muita gente, talvez a maioria, não conseguiu perceber isso. Né? Não conseguiu entender que estava sendo usado e introjetou isso, absorveu isso. Eu conheço pessoas, Luciano, que não saem de casa há mais de um ano, bem mais de um ano, não saem de casa. Eu vejo pessoas andando, eu sou testemunha, eu vejo pessoas andando aqui na praia aqui do Rio de Janeiro, na beira do mar, sem que ninguém esteja perto, usando máscara e aquele visor de soldador, né? De quem vai fazer uma solda na carroceria de um Opala. Essa coisa saiu totalmente de controle. Não vai acabar nunca, porque como é um instrumento efetivo de controle, aí criaram primeiro as cepas, depois as novas variantes, depois as vacinas de inúmeros fornecedores diferentes, e eu, cidadão, sou engenheiro civil, não entendo porra nenhuma de biologia, para não dizer que não entendo nada de biologia, ali tem uma prateleira que eu coloco, eu adoro biologia evolutiva, adoro o Richard Dawkins, mas eu não tenho que entender nada disso. Jamais na minha vida eu imaginei que eu ia ter que ir num posto de vacinação e perguntar qual é a marca da vacina que eu estou tomando. Que condições que eu tenho de julgar a marca da vacina? Então, isso é uma loucura total. Eu fiz um Twitter essa semana dizendo: a gente está vivendo um misto, né, eu não sei se a gente está vivendo dentro do 1984, ou da República dos Bichos, ou do Admirável Mundo Novo, ou de um romance de Kafka. Eu tenho dificuldade de acreditar que o que está acontecendo está acontecendo. É o Admirável Mundo Novo, meu caro. Já não é Revolução dos Bichos, não. Quando você compara um livro com o outro, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi escrito, acho que 17 anos antes do Revolução dos Bichos,
bateu, sabe? Ele ganha, né? E, aliás, antes do 1984, antes do 84. É verdade. Ele foi anterior e ele bate. Quando você compara um livro com o outro, O Admirável Mundo Novo descreve o que está acontecendo nesse momento aqui. Mas, meu caro, pessoas que têm... Pô, gente que eu admirava, cara. Gente que eu lia, gente que eu respeitava, gente que eu, pô, tava perto, queria conviver e tudo mais, entrou nessa loucura, cara. Então, isso não basta você ser uma pessoa inteligente que você escapa desse tipo de controle. Não, eu tô vendo um monte de gente inteligente se submetendo a esse controle. Então, não é uma questão de inteligência, né? O que é que nos Não. pegou aí, cara? O que é? O que é? Você já chegou a estudar esse tema? Isso tem a ver com as histórias dos grandes regimes totalitários que a gente assistiu no mundo, né? Que raio de manipulação é essa, cara? Que é capaz de nos calar dessa forma? Olha, Luciano, eu vejo várias respostas para isso, né? Eu acho que tem os oportunistas, tem muita gente que viu nisso uma oportunidade de conseguir poder, de conseguir projeção, de conseguir riqueza. Infelizmente, eu vejo isso. Eu vejo pessoas que, confrontadas com a perspectiva da sua própria mortalidade, abriram o bico na hora. Acho que o cara não entendeu, né? Tem gente que não consegue lidar com essa questão da mortalidade. Então, eu conheço gente, pô, é exatamente isso que você disse. Eu tenho um amigo que é uma das mentes que eu considerava mais iluminadas que eu conheço, quase um clone da minha forma de pensar no mundo, que teve na sua família próxima algumas pessoas que foram vítimas da pandemia, do vírus, morreram. Bom, isso o levou à conclusão de que todo mundo tem que mudar toda a sua rotina e toda a sua vida, né, em função desses acontecimentos trágicos, e ele não admite discussão em relação a isso. Encontrei com ele aqui na rua, num dia de sol, na beira da praia. Ele estava com roupa dos pés à cabeça, com máscara, não tirou a máscara para falar comigo, mesmo falando comigo de longe, e só tinha coisa ruim para contar. Então, aquilo ali criou uma cicatriz emocional nele que me surpreendeu, porque era uma pessoa como eu. Eu perdi alguns amigos não próximos, e eu sinto isso. Eu acho que tem essa questão do oportunismo político, social, tem a questão da cicatriz, né, emocional, psicológica, que as pessoas não conseguem, mas acima de tudo, Luciano, acho que a grande resposta para isso é a quantidade de desinformação tóxica que nós recebemos 24 horas por dia. Eu tomei uma decisão em dezembro do ano passado, que foi não ver mais televisão. Infelizmente, eu não sou infelizmente ou felizmente, eu não sou tirano na minha casa, então a televisão continua sendo vista aqui na minha casa, mas eu não vejo mais televisão. Desde dezembro então, do ano passado. Vamos falar um pouquinho. Isso tem muito a ver com o teu trabalho anterior. Você você foi um cara que mergulhou fundo na questão da segurança pública e tudo mais, que é uma área onde eu acho que esse tema cabe perfeitamente. Você tem a informação, você tem a falta da informação e você tem a desinformação. São três coisas diferentes, né? Eu te entrego uma informação, você se informa e pode tomar suas decisões na vida. Eu sonego uma informação, não te entrego a informação, de modo que você vai tomar a decisão sem saber direito do que se trata, ou então eu te entrego uma informação manipulada, que vai te desinformar, ela vai te levar para um caminho que não é o caminho real ou correto, mas é aquilo que eu quero que você faça, né? E eu imagino que você a vida inteira trombou com isso quando foi discutir a questão da criminalidade e tudo mais, porque funciona muito parecido, né? Eu me lembro perfeitamente, cara, de um caso que você vai lembrar também, não me lembro o ano que foi. Você lembra aquele ano em que o PCC barbarizou em São Paulo aqui, fez alguns ataques em alguns lugares? E eram, eu não assim, me lembro o ano exato. Algumas centenas de bandidos, nem sei se dava uma centena de bandidos, botou de joelhos
uma cidade com 12 milhões de habitantes. Não tem que ter muita gente, não precisa ter muita gente, não. É que nem aquela história, o Talibãs. Quantos habitantes tem lá no Afeganistão? Cara, no Afeganistão tem, sei lá, 17, 20, 30 milhões. Quantos são os talibãs? Sei lá, 1.000, 2.000? É um grupo muito pequeno quando você compara com o total da população, né? Mas esse grupo pequeno, trabalhando a informação, a não informação e a contra-informação, põe de joelhos uma sociedade de milhões de pessoas, né? Você trabalhou nesse meio aí, trabalhou bastante com essa questão da informação. Como é que você viu isso bater? Como é que você sentiu? Como é que você se protege disso? Conta para nós. Isso é uma dos grandes eixos propulsores de tudo que a gente viu. Isso é fácil de constatar. A partir do momento em que as redes sociais começaram a ganhar projeção, que pessoas como você começaram a ser vozes independentes, né, e desafiar a grande indústria da televisão no Brasil, a partir daí foi criado o conceito da fake news. Não existe fake news no discurso privado. Eu posso dizer o que eu quiser. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, a Terra não é plana nem redonda. Ela é triangular. O que é isso? É uma besteira, né? É uma bobagem. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, o José de Abreu, na verdade, ele é informante da KGB. O que é isso? É uma mentira. Tá? É uma mentira, uma besteira, uma mentira. Se alguma coisa que eu falar, né, eu posso chegar e dizer, olha, o Luciano Pires, na verdade, ele não tem essa entrada, ele é cabeludão, mas ele faz essa entrada aqui para parecer mais sério. Aí você diz, pô, Roberto está me difamando, porque eu sou careca de verdade. Você pode me processar, é isso. O discurso privado é isso, não existe fake news. Essa história de fake news, obviamente, foi criada para tirar a legitimidade das coisas que a gente fala como indivíduos. Aí criaram as tais agências checadoras de fatos, que é um troço tão bizarro, é um troço tão... É que essas coisas, elas vêm aos poucos e vêm muito bem arquitetadas. As pessoas vão deglutindo, e daqui a pouco estão achando essas coisas normais. Mas isso tudo é... Até porque, né, Roberto, até porque o discurso é maravilhoso, né? O discurso do para que vem, por que vem, é maravilhoso. Não tem como ser contra. Nós não vamos tem como te ser proteger. Nós vamos proteger você das notícias falsas. Como notícias falsas? Então, isso é o aspecto mais tóxico disso tudo, tá, Luciano? Eu acho que é uma guerra que o lado do mal não vai conseguir vencer. É invencível. Essa maré virou, a grande mídia está numa trajetória descendente. Peraí. Repete de novo aí que a internet está péssima. Você acha que é uma guerra? Que o quê? Eu acho que é uma guerra que o outro lado não vai conseguir vencer. Essa tentativa de... Qual é o outro lado? O lado do mal? O lado do mal, o lado que quer que eu e você fiquemos calados, esqueçamos essa besteira aqui, vamos lá ligar a televisão. Isso não tem volta, isso não vai acontecer. A grande mídia está num processo irreversível de decadência. A tecnologia propiciou isso e não tem volta. Mas, até que a gente tenha a vitória final, a gente ainda vai sofrer muito. É um processo que a gente está vendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, incrivelmente, né? A gente está vendo pessoas serem presas por expressarem a sua opinião. E pior do que isso, Luciano, pior do que a prisão é o ostracismo social ao qual todos nós passamos a estar sujeitos de uma hora para outra, porque eu quero viver a minha vida de determinada maneira. Eu não tenho esse direito. Eu achei que eu tinha com a Constituição Cidadã de 1988. Então, eu achei interessante a sua pergunta da resistência intelectual. A resistência, ela é intelectual
e emocional. Sim. E outro dia eu coloquei um texto, acho que foi no Twitter, dizendo o seguinte: as pessoas que se alimentam, se informam em site de fofoca, ou com reality show, ou programa de auditório, têm baixíssima imunidade intelectual e emocional. São pessoas que são treinadas a achar que uma determinada artista fazendo uma tatuagem no ânus é uma prova de autenticidade, né, de coragem. Como é que uma pessoa que foi treinada dessa forma vai conseguir resistir a essa história de uma pandemia global? Não. Não, não vai. Não vai porque a pressão a pressão é grande demais, né? E é uma coisa interessante, né, o Mota, porque nós somos numa época, eu até fiz um programa um tempo atrás chamado Os Transgressores, né? Onde transgressor era o cara que transgredia, cara. Era um cara que subia num palco. E eu tenho algumas, eu usei no programa bastante lá, né? E usei um modelo interessante que foi aquele discurso do Caetano Veloso diante de uma plateia, toda ela urrando contra ele, gritando contra ele, xingando. E ele sobe e ele faz um discurso atacando. Quer dizer, você ser um transgressor quando a plateia está contra você é o que eu entendi a minha vida inteira, que era ser transgressor, né? Quem transgride é o cara que tem coragem de subir e ir contra a plateia que está contra ele. Não é o cara que transgride com a plateia a favor. O cara que transgride com todo mundo aplaudindo, né? E a gente viu uma virada acontecer agora. Então, não tem como não pegar o exemplo do que está acontecendo com o Sérgio Reis nesse momento, né? O Sérgio Reis é o Wilson Simonal, guardando as proporções, né? Em termos do processo, é exatamente igual, cara. É exatamente igual. Ele vai definhar artisticamente, vai definhar como um ser humano, porque ele foi colocado no ostracismo, primeiro social, artístico, econômico, e está sendo apontado o dedo nele e o cara sendo acusado porque ele se atreveu a ser muito enfático na defesa do que ele dizia ali, né? E o que ele falou lá, que podia ser encarado como ameaças, cara, a lei está aí para resolver isso, né? Se o cara ameaçou, pega a lei, joga ele que vai se entender com a lei, né? Mas o que foi feito com ele é muito pior do que o que a lei pode fazer, porque os colegas o abandonam, ele fica absolutamente sozinho, e isso não tem nada a ver com as bobagens que ele falou, cara. Isso é o indivíduo sozinho indo para um ostracismo. Quem é que vai ter coragem, cara, de abrir a boca para falar alguma coisa, assistindo o que está acontecendo agora? Os caras estão imolando em praça pública direitinho. Eu estou esperando eles pegarem um jornalista, cara. Mas não é jornalistinha, não. Pegar um jornalista grande, cara. E nada me tira da cabeça, cá entre nós agora, vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir, vai? Nada me tira da cabeça que o Fiuza entrou de férias da Jovem Pan agora. Não foi por acaso, não. Sumiu. Entrou de férias, cara. Saiu na hora, entrou de férias, cara. É porque eu acho que tava. Mandaram um recado, cara, você é o próximo. E a ideia é essa, cara, é exibir esses caras como mártires e desafiar. Mota, você topa? Quer abrir a boca aqui? Olha o que tá acontecendo com os caras lá. E estão sozinhos. Não tem ninguém dando backup para eles, cara. Eles estão sozinhos, né? Então, isso é uma maneira de você ampliar o pavor na sociedade. Nós estamos aqui realmente, tá complicada a situação, cara. Tá bem? Eu nunca vi isso. Aliás, eu nunca vivi isso. Eu nunca vi. Eu peguei um pedacinho do regime militar, né? Peguei a parte final dele, mas desse jeito, a única vez que eu vi uma coisa parecida foi com o Simonal, sendo trucidado em público. Mas foi um cara, né? Foi um só, né? Agora é para todo lado, cara. Mas, meu caro, eu não quero só ficar com você aqui chorando as pitangas. Eu quero saber o seguinte: o que nós faz, cara? Como é que a gente aprendeu, a gente está assistindo coisas que a gente nunca imaginou que iam acontecer, e nós temos que nos preparar para que isso não aconteça de novo, ou quando começar a acontecer, a gente está pronto para reconhecer, falar, ó o que está vindo aí, ó, tá vindo o truque. Ó, esse discurso é um discurso para me
para dar uma volta e me pegar na curva, me enganar. O que nós podemos fazer, cara? Como é que a gente pode aprender com isso tudo e se preparar melhor aí para o que vem pela frente, hein? Luciano, a primeira recomendação que eu faço para as pessoas é essa que eu te falei: desliga a televisão. Mas desliga mesmo. Ah, mas como é que eu vou saber das notícias? Olha, desliga a televisão. Pare de assistir. Se você quer saber o que está acontecendo, dá uma entrada na internet, vai lá em alguns sites de notícia, né? Vai nas redes sociais. Nas redes sociais tem vozes que todo mundo sabe quem são, que as notícias importantes são comentadas. Não se preocupe. Eu tenho uma coisa que eu repito para as pessoas: os jornais, a mídia, não te informa o que você precisa saber. Eles te informam o que eles precisam que você saiba. Sim. Isso sempre aconteceu, né, quando eu era jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, não existia nem internet, nem computador ainda, né? Então a gente se informava pelo jornal. Tinha 3 jornais, era o Globo, o Jornal do Brasil e o Dia. E canal de televisão eram 4 ou 5, só que realmente o único que tinha notícia mesmo que prestava era a Globo. Então, esse era o mundo em que eu cresci. Hoje, existe tanta alternativa de informação boa, rica, de qualidade. Está na palma da mão, o celular. Se você for no YouTube e pesquisar um pouquinho, tem coisas fantásticas. Eu outro dia assisti um documentário do Roger Scruton, falando sobre a importância do conceito de beleza. Está disponível no YouTube. Maravilhoso. Então, eu digo para as pessoas: desliga, mas desliga a televisão mesmo. Vai doer um pouquinho no primeiro, no segundo dia. Você vai descobrir que você tem mais tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Aí vem o meu segundo conselho: leia. Leia. O livro em papel ou na internet, né? Praticamente hoje tudo está disponível na internet, ou de graça, ou muito barato. Leia. E leia livros sobre história, sobre ciência, mas leia também livros de ficção. Leia romances bons, tá? Histórias boas. Porque o romance, as histórias de ficção, os contos, ajudam você a criar uma coisa que se chama de imaginação moral. É como se você tivesse a chance de viver outras vidas e aprender nessas outras vidas coisas que você não aprendeu na sua própria vida, né? Porque todos nós temos a nossa trilha, a nossa experiência, né? E lendo romances de boa qualidade, tem milhares de autores aqui que eu poderia recomendar, né? Eu vou recomendar só um, que me veio na cabeça aqui, que é uma escritora canadense que ganhou o Prêmio Nobel há 2 ou 3 anos atrás, chamada Alice Munro, Munro. Esse é um. O outro que me veio na cabeça aqui é um escritor americano chamado Raymond Carver. Sim. A Alice Munro tem contos maiores, mais elaborados. O Raymond Carver são contos curtinhos. Você lê em 10 minutos. E olha, são obras-primas. Obras-primas. Então, desliga a televisão, pelo amor de Deus. Desliga a televisão. Segundo, leia. Só uma dica aqui. O pessoal está pedindo para você repetir o nome do documentário novamente. Deixa eu ver se eu acho o documentário aqui. É do Roger Scruton, né? Do Roger Scruton. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou ver aqui. Eu não me lembro como é que era. Era o Belo. Deixa eu achar ele aqui. Por que a beleza importa? Isso. Por que a beleza importa? Tá aqui, ó. Aliás, tem um livro dele, né? Tem um livro chamado Por que a beleza importa. E eu não sei se é esse o nome do documentário, cara. Não sei se é esse o nome. Bom, mas se alguém procurar aqui, vai achar ele aqui de montão. Né? Vou dar uma dica também. Eu publiquei essa semana. Eu publiquei isso aqui essa semana também, um documentário. Aliás, é um documentário, é um filme de propaganda feito em 1947, chamado Não Seja um Otário,
Don't be a sucker. Don't be a sucker. Não seja um otário. Está com legenda em português. Ele foi feito em 1947, lá nos Estados Unidos, com os caras explicando como é que os nazistas fizeram para fazer a cabeça do pessoal. O discurso da intolerância e tudo mais. Cara, é genial. É genial. 1947. Não seja um otário. Don't be a sucker. Né? Outra recomendação que eu vou dar. Quem não ouviu ainda, ouça o podcast Café Brasil, O Poder do Mal. Esse eu não vou cansar de... O Poder do Mal. 3 horas de podcast mostrando como é que o mal, sabe, o ruim impacta muito mais a vida da gente do que as coisas boas, né? Mas você falou um negócio interessante, o Mota. Até que tem uma coisa, tem aqui nesse momento 45 pessoas assistindo a gente. Esse pessoal não precisa receber recomendação para ler, porque essa turma que está aqui é uma turma que está interessada nesse tipo de coisa aqui, né? Eu estou preocupado com a massa gigantesca que não vai buscar o documentário do Roger Scruton e não vai ler os livros. É o pessoal que vai seguir atrás de quem grita mais, né? Inclusive uma molecada aí que estava junto contigo lá atrás, né? Quando tudo começou, tinha uma molecadinha lá, legal, que faz um livro, como nós derrubamos um presidente, aquela coisa toda, né? Sai gritando alto e a moçada vai atrás andando, né? Isso é um grande perigo, cara. Tem influenciadores aí na praça que, mesmo quando dizem algo sobre o que eles não conhecem, evidentemente eles não sabem nada do que estão falando, tem milhares, milhões de pessoas atrás deles, né? E eu estou publicando um Café Brasil amanhã, quarta-feira, que trata exatamente dessa questão de como é que a geração mais nova, a geração da molecada até 25 anos de idade e tudo mais, ela se identifica muito mais com alguém parecido com ela do que com alguém que sabe das coisas, né? Então, aparece o seu Mota lá, do alto dos seus quase 60 anos aí, carecão, falando um monte de coisa, e do lado dele aparece um moleque de 20 e pouco, com cabelo pintado, que é muito parecido com aquela moçada com que está ouvindo. E ele tem muito mais crédito, tem mais público, tem mais gente correndo atrás dele do que tem o Mota, porque a molecada se identifica muito mais pela forma do que pelo conteúdo, né? Cara, isso é um perigo, né? Porque quem conhece o assunto já entendeu que tem que capturar esses caras. A gente assistiu aí, os caras foram buscar o Felipe Neto, né? Que é uma zebra, né, cara? Não tem nada ali. Mas tem 40 milhões de seguidores, cara. Logo, traga para cá, ele será parte da nossa patota, dê um banho de loja nele, pinta o cabelo dele de volta de preto, manda ele ler 3 orelhas de livro e vamos ostentá-lo como sabe, o grande influencer, né? Porque ele é identificado por 40 milhões de garotadas, né? E é ali que a bomba cai, cara, nessa meninada de 15, 16, 17, 20, 21 anos, que, cara, estão com a cabeça a milhão. Você também teve essa idade, eu também tive, e eu sei que como é que é? A energia e a vontade de mudar as coisas não tem como segurar, né? E eu vou correr atrás de quem tiver as ideias mais bonitas, né? Mais lindas, né? E esse é o pessoal que me preocupa, cara, que não vai ler esse livro que você está indicando. O que cabe a nós fazer? Aí os caminhos são outros, Luciano. Como eu te falei, né? Na minha época, quando eu era garoto, eu podia ler 3 jornais e ver um canal de televisão. Quando eu queria comprar um livro, eu não tinha muito dinheiro para comprar um livro, eu ia na feirinha do livro, na Cinelândia, aqui no Rio, que só tinha livro sobre manual de guerrilha, a vida de Marx, a vida de Che Guevara, a vida de Lenin. Hoje, a quantidade de informações disponíveis é gigantesca. Então, existem inúmeras formas de chegar nessa galera. Eu vou só citar uma delas, né, que é um universo assim, totalmente à parte. Eu não sei quanto contato você já teve, mas a indústria de games hoje é uma coisa... Assim, quem não... Outro dia não, já tem bastante tempo, eu vi o meu filho ele estava assistindo a transmissão de uma partida de um game e tinha 70 mil pessoas online assistindo aquela partida. Tá? Sim. E por aí você chega no coração e na mente dessa garotada. Porque é preciso dizer para eles o seguinte: houve uma época no Brasil em que a gente não podia comprar um computador. Era proibido. Você tinha que comprar um computador
fabricado no Brasil, que na verdade era uma falsificação grosseira de alguma coisa que já tinha 10 anos de idade, enfim. Existem inúmeras formas de você chegar nessa garotada. A gente tem hoje, existe hoje no Brasil, existem vozes que falam para essa garotada explicando as coisas. Existem, lógico, fenômenos como o Nelipe Feto. Isso é inevitável, né? No regime democrático, como a gente vive, o poder da celebridade é muito grande. Você falou, a gente está aqui, né, com 49 pessoas, 50 pessoas ouvindo a gente. Toda sexta-feira, 10 horas da noite, eu faço um programa no Jornal da Cidade Online. Já cheguei a 4.700 pessoas. Eu já participei de algumas lives em que a gente chega a dezenas de milhares de pessoas. Tem os caminhos de tecnologia para chegar nas pessoas, eles existem e ainda não foram bloqueados. Cabe a nós o desafio de encontrar, né, um conteúdo que interesse, de pegar esse universo de informação que você tem, que eu tenho, e que, porra, a gente tem história interessante pra cacete para contar para essa molecada. É um desafio nosso, Luciano. A gente tem que encontrar a forma de vencer esse desafio. Eu acho que isso é possível. O grande fenômeno que, assim, a gente tem que olhar tudo que está acontecendo. Uma coisa que me surpreendeu, né, que me surpreende até hoje, foi o fenômeno Olavo de Carvalho. Em 96 ou 97, eu estava numa livraria no centro do Rio de Janeiro. Eu sou viciado em leitura. Então, eu entro na livraria, eu saio comprando livro assim, que nem maluco. Aí eu olhei um livro, eu comprei o livro pela capa, pelo título. Porque eu achei o título tão original que eu falei, eu vou comprar só para ver do que se trata. O título do livro era O Imbecil Coletivo. Eu comprei o livro, levei para casa, li. Falei, caramba, rapaz, eu não sabia que era possível, que era permitido você pensar essas coisas. Né? E aí eu li. O tempo se passou, Luciano. Eu toquei a minha vida, não tinha nenhum envolvimento com política. Nunca mais ouvi falar do Olavo de Carvalho. Uma década depois, eu estava no Facebook, né? Já tinha passado pelo Orkut, já estava no Facebook. Não sei por que cargas d'água me deu curiosidade de pesquisar Olavo de Carvalho no Facebook. Aí eu descubro que existia um universo centrado no Olavo de Carvalho, que ele tinha um tal de curso online de filosofia que tinha milhares de seguidores, né, que era um culto, que eu jamais poderia imaginar que isso ia acontecer. Olha, isso, você lembra do Paulo Francis, né? O Paulo Francis é um cara que tinha uma forma de pensar, uma inteligência mordaz, que lembra o estilo do Olavo de Carvalho. O Paulo Francis não teve essa oportunidade, né? O Paulo Francis foi embora antes do fenômeno da internet, né? A mesma coisa com o Roberto Campos, né? Roberto Campos, se fosse vivo hoje, no auge do seu brilho, ele talvez tivesse aí 30 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Ele talvez estivesse fazendo live. O caminho está aberto. É um desafio. Eu acho que a gente nunca vai fugir de fenômenos como que você citou, o Nelipe Feto, né? Que produz é o McDonald's do entretenimento. Do McDonald's, não, estou sendo até injusto, né? Você tá falando um negócio tão importante aí, né? Que isso é tão verdadeiro, cara, que mostra o porquê dessa tentativa que esses caras estão fazendo, como passar com uma moto niveladora em cima de quem está usando essas redes, né? Então estão cortando todos os canais, cara. Então, pera um pouquinho. Tem canal no YouTube? Vamos derrubar o canal do YouTube, vamos desmonetizar, vamos tirar. Eu acho que o cúmulo disso foi a forma como apagaram o Trump nos Estados Unidos. Né? Olha, se ele não parar de falar quando eu derrubar o canal dele, eu tiro o servidor dele da Amazon, cara. Eu tiro a internet dele, né? Então, primeiro eu vou calar, eu vou suspender, depois eu vou eliminar o canal dele, aí eu mando parar de monetizar, e se mesmo assim não der, eu tiro a internet dele. Eu corto o servidor dele. Né? Então,
não é à toa que isso acontece, é porque essa arma ela é muito efetiva, né? Então, o segredo está em como é que a gente usa isso sem ir escapando da... Você sabe, você falou da indústria de games, tudo. Pô, na mão de quem está isso aí, né? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que comanda isso, né? É o povinho que comanda Hollywood, o povinho que comanda as redes sociais, o povinho... É uma turma que já tem um pensamento globalizado, globalista, e eu não quero entrar nessa seara, porque vão mandar botar É. um chapéu de alumínio, vão botar um chapéu de alumínio na gente, eu falo, É, os velho! Aquela eu coisa acho toda, né? importante, eu acho importante, Luciano, para uma figura como você, tá? Você exemplifica aquilo que eu sempre digo que é a postura correta nesse momento que a gente vive, que é Uhum. moderação com testosterona. A gente não chega a lugar nenhum, né? Eu posso aqui, a gente pode passar os próximos 10 minutos xingando, né? Falando palavrão, ofendendo, não vamos chegar a lugar nenhum. Isso, historicamente, nas últimas décadas, nos últimos, sei lá, 50, 60, 70 anos, o, a turma que tem uma visão de esquerda, que tem uma visão, né, que hoje é chamada, né, uma brilhante jogada de marketing progressista, eles Sim, se aperfeiçoaram no que o David Horowitz, que é um grande cientista político americano, chama da arte da guerra política. Tá? Eu falei sobre isso no meu penúltimo livro, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. Nós, né, que temos essa outra posição, a gente é mais especializado em fazer as coisas, né? Em trabalhar, pagar as contas, criar família, executar projetos, né? Tocar empresas. A gente nunca teve muito tempo para gastar com besteiras, né? Como, por exemplo, o YouTube, como começou, quem é que ficava lá na frente do YouTube fazendo? Era gente que não tinha o que fazer. E aí o cara que não tinha o que fazer, ele foi ameaçando, ele foi amealhando um seguidor, outro aqui, outro ali, e acabou com 40 milhões de seguidores. Né? O que a gente estava fazendo enquanto ele estava fazendo isso? Ora, eu estava tocando uma empresa, eu estava tendo os meus filhos, né? Eu estava cuidando da minha vida, você também, todo mundo estava fazendo isso. Um dia a gente acorda e descobre que o sujeito tem 40 milhões de seguidores. Tá? 40 milhões de seguidores não é brincadeira. Se esse cara amanhã cara, se candidatar, ele se elege, garanto, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e se candidatar a governador ou prefeito, ele vai fazer um estrago. Eu acho que ele não se elege, mas ele vai fazer um estrago. Agora cabe a gente recuperar esse tempo perdido. Eu não acho, como eu te falei, né? Eu não acho que essa guerra está perdida para a gente. Eu não tenho essa visão trágica, drástica. É impossível para seja lá quem for, reverter essa maré. Não existe como. A gente vai sofrer, como indivíduos, né? Alguns de nós estamos sofrendo as piores violências possíveis, mas essa maré é irreversível. Não existe poder no planeta Terra que consiga reverter essa maré tecnológica. E eu trabalhei a minha vida inteira com tecnologia da informação. Eu entendo um pouquinho disso. Eles, acidentalmente ou não, encontraram uma forma de ter uma vitória temporária, né? Que foi incutir em todo mundo o medo de morrer, se apropriar do discurso do fique em casa, é para o seu bem, convencer as pessoas de que ficar em casa, não sair para trabalhar, é para o bem delas. Né? O que, óbvio, isso beneficia uma certa classe de pessoas, uma certa categoria de pessoas que tem o seu salário depositado no final do mês, independente de qualquer coisa. Eu conheço várias pessoas assim, inclusive, Luciano, justiça seja feita. Pessoas decentes, honestas, trabalhadoras, mas que elas não são que nem você e eu. A uhum, gente, né, tem um leão para matar todo dia. É sim. uma live para fazer hoje, outra amanhã, é uma palestra que eu tenho que dar, o livro que eu tenho que publicar, porque senão chegar no final do mês, o boleto vai ficar olhando para a cara da gente.
Tem gente que não tem assim. Tem gente que vai ter o seu salário depositado na conta no final do mês até morrer e, pô, tem que ficar em casa? Que ótimo. Agora eu vou dar uma caminhada no calçadão, vou dar um mergulho, né? Vou fazer coisas. Então, a pandemia, você lembra do que a Jane Fonda falou e do que o cachaceiro aqui, eles falaram a mesma coisa. A pandemia foi uma bênção para quem pensa dessa forma. Mas encontrar formas diferentes, criativas, humanas, de explicar para as pessoas. O que está em jogo hoje é uma colisão de duas visões do mundo, que a gente não tem como fugir disso. Não tem uma terceira aqui, né? Você tem hoje duas visões do mundo. É uma visão que é coletivista. Para essa visão, você como indivíduo não é nada. Se você precisar ser destruído amanhã em nome da coletividade, seja destruído. E a gente sabe que isso é uma mentira, uma farsa, porque no fim isso tudo resulta na ascensão de meia dúzia ao poder e o resto vai ser servo e vai viver na miséria abjeta. Como a história mostra, né? Como a história sempre como a história mostrou. Se repete. Do outro lado, a gente tem uma outra visão que diz o seguinte: não, Luciano, você como indivíduo, você tem uma importância fundamental. E o Estado, a coletividade, serve para garantir e assegurar os seus direitos. Se os seus direitos forem violados, nada mais faz sentido. Porque você, como indivíduo, como pessoa, está no centro de tudo. Essa é a visão que se convencionou chamar de visão de direita, né? Visão conservadora ou liberal. Não adianta, a gente tem essas duas visões colidindo. Só que tem um problema. Um desses dois lados aqui segue a lei, paga os impostos, né? Não conta mentira. O outro adota uma filosofia de que qualquer coisa vale para chegar ao poder, porque eu sou o melhor, eu tenho uma verdade. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. É isso aí. Mota, nós estamos indo aqui, ó. Vai daqui a pouquinho começa a contar a contagem regressiva para derrubar a live aqui. Então, deixa eu aproveitar esse embalo final aqui para a gente fazer a nossa parte aqui. Bom, eu tenho feito um trabalho há bastante tempo aí para auxiliar as pessoas a melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Esse é meu mote, né? Melhorar o julgamento e capacidade de decisão. No momento em que o indivíduo consegue juntar um repertório e juntar, ao mesmo tempo, a capacidade de conectar esse repertório e melhorar a sua capacidade de julgamento e tomar decisão, ele deixa de ser refém, ou ele consegue, ao menos, ser um otário consciente, né? No mínimo isso, né? Sou um otário consciente, porque eu consigo entender o que está acontecendo, e eu tenho feito isso bastante. Semana passada, eu coloquei um plano novo no ar, que é uma assinatura do Café Brasil Prêmio, que eu chamei de academia, né? Então, a academia chama-se academiacafebrasil.com.br. Convido você que está assistindo a gente aqui, entra lá, academiacafebrasil.com.br. Você vai entrar dentro de um lugar que eu criei, cheio de conteúdo, com gente para conversar e com uma coisa muito diferente do que tem essa baixaria toda que nós estamos vendo aí de porcariada, né? Para mim, você que me segue é inteligente o suficiente para que eu tenha que respeitar a sua inteligência, né? Então, eu não vou te jogar no colo nenhuma porcaria, vou jogar coisas que realmente importam, né? Mota, o teu lado, para te achar, para ver teu livro, para ter contato contigo, como é que faz? Hoje em dia, o lugar que está mais interessante, o campo de batalha mais divertido é o Twitter. Então, quem quiser me achar, eu estou no Twitter. Meu Twitter é rmota2, Mota com 2 T's, rmota2, tudo junto. Para quem não sabe ainda, se Dante voltasse para reescrever o inferno, um dos círculos seria o Twitter, viu? Um dos círculos seria o Twitter. Mas é o campo de batalha. A gente tem que estar lá, é divertido e dá um resultado que você não tem ideia. Eu também tenho um site, né, robertobmota.com.br, onde estão algumas coisas que eu escrevo. E o meu livro, quem quiser comprar, eu acho que vocês vão gostar, é só ir no site inocentesdoleblon.com.br. E é isso. Isso aí. Eu quero te dar os parabéns. Obrigado.
Obrigado, meu caro. Temos 20 segundos, 19 segundos contando aqui. Mota, muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, sempre uma honra. Conte comigo. Parabéns pelo seu trabalho, que é fantástico. Imagina, vamos partir para a resistência aí, tá bom? Grande abraço, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. 3 segundinhos para cair. Nos vemos, vai ficar gravado.